Não pense que você está sozinho. Não pense. Não pense. Há sempre... Eu gostava muito de desenho animado. E nos desenhos animados, os Flintstones. Os Flintstones. Aí tinha 2 anjinhos aqui. Era um anjinho e um capetinha. Que aí o anjinho ficava dizendo coisas boas, tal, aí o capetinha atrapalhando. Será que foi só eu que vi isso aqui? Alguém já viu? É uma boa ilustração do que acontece no mundo real espiritual. Porque ninguém pensa que não tem demônio por perto, não, queridos, que tem. Até no céu, ele chegou por lá, estava chegando por lá, e Deus pergunta assim: de onde vens? De rodear a terra. E ele vinha com quem? Vinha junto aos filhos de Deus, ou seja, junto com os anjos. Estava lá. E ele pergunta: de onde vens? Sabe, queridos, então, quando nós nos propomos a nos colocar diante de Deus, em aliança, fique tranquilo, faça a sua aliança, mas não espere que seja tudo muito fácil. É por isso que quantas vezes nós vamos orar ao Senhor, dá um sono. Sabe, a gente não dorme de gente que toma comprimido para dormir. Quando pega a Bíblia, dorme. Sabe, algumas pessoas acontece isso. Para dormir tem que se medicar. Mas quando pega a Bíblia, ou se vai ouvir um sermão, aí cochila, dorme. Sabe, então existe, lá no versículo 12, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor. Além desse profundo sono, grande pavor. O quinto aspecto da aliança é que existe uma cerimônia, tá? Nós já falamos de procedimentos que são necessários, mas entre esses procedimentos existe também uma cerimônia. No versículo 9, normalmente nesse período abraâmico, esse período os reis eles faziam seus pactos, suas alianças, e isso envolvia todo um procedimento, um processo. Lá no versículo 9 diz: respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Isso me chamou a atenção, porque cada qual de 3 anos. Quando nós vamos para a nova aliança, aliás, não propriamente para a nova aliança, mas depois de Moisés, a gente vai ver que normalmente é evidenciado que é um cordeiro de 1 ano, não é assim? Mas aqui, essa aliança, ele fala: toma-me uma novilha e uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Eu comecei a pensar, por que uma novilha, uma cabra e um cordeiro de 3 anos? Então eu fui dar uma olhada nesse contexto, o que acontecia que envolvia novilha, ao mesmo tempo novilha, cabra e cordeiro, rola e pombinho. Então, queridos, esse era o modelo que se sacrificava aos deuses pagãos. Esse era o modelo. Agora Deus pede a Abraão aquilo que era feito para os deuses pagãos da época. Deus agora dá o mesmo modelo, mas diz: agora é para mim. Agora é para o Deus verdadeiro. Aleluia. Então no versículo 10 ele diz: e ele, tomando todos esses animais,
partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Imagina só o cenário. Esses animais, novilho, uma cabra e um cordeiro. Esses animais partidos no meio. Agora eles são partidos no meio e são separados. São separados. E eu fui dar uma estudada sobre o que acontecia, por que isso? Aí eu me deparei com a seguinte questão. É que os reis da época, ou antes de Abraão, quando eles costumavam fazer alianças, e quando eles faziam aliança, normalmente, eles matavam o animal, separavam, e eles faziam assim, vinha um rei de um lado, vinha o outro rei do outro lado, e eles passavam entre esses animais que estão cortados. Quando eles chegavam exatamente ali entre os animais, então ali eles faziam os votos, a aliança que eles faziam. Então eles declaravam os níveis de votos que eles faziam. Eu me comprometo que não vou atacar, eu me comprometo que não vou invadir, eu me comprometo. Então os dois, eles vão fazendo essa aliança. E por que esses animais? Porque esses animais, se essa é a ideia, eu prefiro ser como esses animais cortados, mortos, do que quebrar essa aliança. Então, nas entrelinhas, esse era o pensamento dos reis quando se encontravam e faziam essa aliança. Mas agora, queridos, o que nós encontramos não é uma aliança entre dois reis, não é uma aliança entre dois homens, não é essa aliança, mas é a aliança entre Deus e o homem. É a aliança entre alguém sobrenatural e um homem. Então, no modelo que existia entre os reis, quando eles vinham um e vinha o outro, eles se encontravam, porque ali representava pesos iguais, responsabilidades iguais. Os dois estavam dizendo: eu prefiro estar morto a quebrar essa aliança. Então, a partir dali, os reis ficavam com muita convicção de que nunca seriam atacados por aquele com quem ele fez aliança. Aumentava muito o nível de convicção deles, a segurança. Agora, lá no versículo 18, diz: naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: naquele mesmo dia o Senhor fez. Essa expressão no original é interessante, que diz: naquele mesmo dia o Senhor cortou um pacto. Então, era essa a ideia. Por quê? Porque representava o pacto, um animal cortado. Então dá esse sentido. Então, naquele mesmo dia o Senhor fez um pacto, ou uma aliança, com Abraão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra.